Bom, depois desse apanhado aí sobre a estética, o pensamento e as influências do naturalismo, eu vou enumerar para vocês as características que você vai encontrar nesse tipo de romance e a gente vai partir para o Brasil para analisar aí o grande autor do nosso naturalismo e as suas duas obras de referência. Vamos nessa! A principal característica do naturalismo é o cientificismo exagerado que transformou o homem e a sociedade em objetos de experimentos, inclusive na linguagem. Descrições minuciosas e linguagem simples, preferência por temas como miséria, adultério, crimes, problemas sociais, taras sexuais e etc. Lembra porque isso aqui evidencia os instintos humanos que estão sendo explorados. A exploração de temas patológicos traduz a vontade de analisar todas as podridões sociais e humanas sem se preocupar com a reação do público. Por fim, ao analisar os problemas sociais, o naturalista mostra uma vontade de reformar a sociedade, ou seja, denunciar estes problemas era uma forma de tentar reformar aquela sociedade, corrigindo supostamente esses defeitos sociais identificados na ficção. No Brasil, o grande autor naturalista é o Aloysio Azevedo, nasceu no Maranhão e vai fazer dessa sua gênese, da sua cidade, especificamente São Luís, da sua cidade natal, uma de suas obras mais importantes, porque ele vai analisar São Luís à luz da burguesia, da elite do Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX. Então, por isso, a sua primeira obra é O Mulato. Assim como o Émile Zola vai analisar aquela aldeia que vive em torno da mina de carvão, o Aloysio Azevedo vai analisar a cidade de São Luís do Maranhão por meio do seu romance. Trata-se de um negro, filho de senhor de terra com uma escrava, que foi estudar direito em Coimbra e voltou para exercer a profissão no Rio de Janeiro. Com o falecimento do pai, ele vai ao Maranhão para vender as terras, fechar os negócios e voltar para sua vida normal no Rio de Janeiro. E aí ele vai mostrando o quão peculiar, pitoresca e curiosa é a relação entre aquelas pessoas que vivem naquela cidade. E um elemento interessantíssimo da obra, como que eles simplesmente, essa população de São Luís, não sabe lidar com um negro formado, instruído e abastado, rico. Tanto que ele se apaixona pela prima, pede em casamento, certo de que o seu pedido ele tem tudo para ser aceito, tem tudo para dar certo, afinal, ele é um ótimo partido, mas o seu pretenso sogro não aceita logo de cara e ele fica sem saber por quê. Só o leitor percebe que tem relação direta com a cor da sua pele. Outro romance de relevância, e talvez o mais importante, o que mais absorve a estética naturalista do autor, é o Cortiço. Muita gente diz que a personagem principal do Cortiço é o próprio Cortiço, é o local em que se passa a narrativa. É nesse romance que a ideia dos estereótipos como personagens vai funcionar perfeitamente. Aqui você tem uma organização muito comum do final do século XIX no Rio de Janeiro, que é a transformação de antigas casas imponentes do centro e do subúrbio do Rio de Janeiro em cortiços, terrenos com muitas pequenas casas, com famílias vivendo aglomeradas umas das outras, em um espaço em que compartilham, muitas vezes, até os ambientes de higiene pessoal, como banheiros e casas de banho. O cortiço é uma análise de dois mundos, porque o vizinho a esse terreno é uma família, é um português, falido, que já não tem muito recurso, mas mantém ainda aquele status social. E quem é o dono do cortiço, que vive à frente com a sua venda, com a sua loja com a qual ele lucra, é o João Romão, que é o oposto desse português que mantém o seu status social. É um português bem-sucedido financeiramente, porque conseguiu lucrar com os pobres, porém é um bruto, que chega a casar-se com a própria ex-escrava
para mantê-la trabalhando para ele de graça. A gente está falando aí de uma personagem, então, que age de maneira estritamente pragmática e materialista. Você vai ter uma série de personagens que representam tipos sociais, a relação e a interação entre eles é descrita como se fosse num documentário de animais que analisa a natureza. Eles são animalizados, homorfizados, inúmeras vezes, principalmente quando vai falar da sua relação com a sexualidade. E é aqui que é introduzida uma figura que vai permanecer no imaginário do brasileiro por muito tempo, que é a figura da mulata, a Rita Baiana. A Rita Baiana, ela é cheirosa, perfumada, bonita, bem arrumada e contrasta com a portuguesa, a mulher do português com status, né, do terreno vizinho, que contrasta com ela, que já não mantém as formas corporais tão dentro aí do desejável para o seu marido, não toma banho, isso é retratado, sem falar que também está sujeita ao adultério. Uma das primeiras cenas é uma cena que evoca o adultério da esposa desse português. Então, é nesse mundo de decadência social, de animalismo, instintos e desejos, que vai correr a história do Cortiço. Não é uma história, é a história de diversas personagens que juntas compõem essa grande narrativa, cujo protagonista é o meio em que vivem as personagens. Valeu, galera? Eu tenho certeza que esse romance vale a pena você ler. Se tiver um tempinho aí, não deixe de contemplar essa grande obra da literatura brasileira. A gente fica por aqui, um grande abraço para você, até uma próxima videoaula. Até lá!